Olá, irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês, em nome de Jesus. Irmãos, o vídeo anterior acabou meio abruptamente, porque acabou o tempo limite aqui para gravação no meu celular. Eu gravo do celular, né? Então tem um tempo limite. Se tiver muita coisa dentro do celular, ele não vai além dos 20 e poucos minutos. Mas a gente estava falando do que dizia lá em Apocalipse 19, do versículo 11 e 15. Finaliza assim: e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Cordeiro, e da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém. Então era isso que nós estávamos finalizando no vídeo anterior. Bom, mas continua. No quarto aspecto a ser considerado sobre o arrebatamento, se será antes da grande tribulação, durante ou depois da grande tribulação. O quarto aspecto é o seguinte: o arrebatamento vai acontecer durante o período de relativa paz e prosperidade. Quando o mundo não estiver mais esperando o julgamento divino. Então veja, irmãos, quando for estabelecida a paz, através do iníquo, o anticristo, vai ser estabelecido um período de paz. Vão fazer acordos de paz com Israel e os outros países lá do Oriente Médio e do mundo inteiro. Então vai haver paz. Então o arrebatamento vai acontecer durante o período de relativa paz e prosperidade. Quando o mundo não estiver mais esperando o julgamento divino. Segundo Lucas 17, 26 a 30, diz assim: vejam só. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Palavras do próprio Jesus. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E como é, irmãos, que o mundo está hoje? Não está exatamente como lá nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Nos dias de Ló a mesma coisa, seguiam as suas vidas normais, trabalhando, fazendo tudo que tinham que fazer, vendendo, comprando, negociando, casando, enfim. Então assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Novamente aqui temos um contraste. A segunda vinda acontecerá em meio à pior guerra. O que diz ali, naquele texto que a gente acabou de ler? Que o arrebatamento vai acontecer durante o período de relativa paz e prosperidade. E aqui no contraste, a segunda vinda acontecerá em meio à pior guerra que o mundo terá visto, com a maior devastação que este planeta irá enfrentar. Conforme diz lá em Mateus 24, 21 e 22, palavras do próprio Senhor Jesus. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados,
nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E em Apocalipse, capítulo 6, 8 e 17, diz assim: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando uma figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E Apocalipse 9:15, que diz lá em Apocalipse 9:15? E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Depois, se vocês quiserem, podem ler lá em Apocalipse capítulo 16, do versículo 3 ao 21, e no capítulo 19, do 11 ao 21. Leiam. O quinto aspecto, irmãos: o arrebatamento acontecerá quando as condições do mundo indicarem que tudo vai bem, quando muito poucos estarão aguardando a volta de Cristo. E vai apanhar até mesmo a igreja de surpresa, conforme Mateus 24, 36 e 44. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E agora o contraste com a segunda vinda. Quando acontecer a segunda vinda de Cristo, nem mesmo o anticristo será apanhado de surpresa. Os muitos sinais visíveis
avisarão todo mundo que Cristo está às portas. Conforme Apocalipse 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E o sexto aspecto, o arrebatamento vai acontecer quando a igreja estiver dormindo, com pouca expectativa, pouca expectação, pouco entusiasmo, cansaram de esperar. Vão estar dormindo. E aí vai haver pouca expectativa. O arrebatamento vai acontecer quando a igreja estiver dormindo, com pouca expectação da volta do Senhor, conforme Marcos, capítulo 13, versículos 35 e 36, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E em contraste com a segunda vinda acontecerá no final da grande tribulação, em meio à devastação e ao sofrimento, quando o anticristo estiver atacando Israel e quase aniquilando Israel. Seria inconcebível que a igreja, caso ainda aqui se encontrasse, pudesse estar dormindo em complacência e engano, achando que certamente Cristo não iria voltar logo. Sétimo aspecto do arrebatamento. Visto como o arrebatamento nos levará instantaneamente, sem passarmos pela morte, para longe deste mundo de pecado e sofrimento, para estarmos com Cristo para sempre e sermos iguais a Ele, sem jamais voltarmos a entristecê-lo, Ele, o arrebatamento, é chamada de bendita esperança. Conforme Tito, capítulo 2, versículo 13, e João, capítulo 3, versículo 3. Em Tito diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. E em 1 João, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E o contraste com a segunda vinda? A segunda vinda, ou o arrebatamento depois da tribulação, jamais poderia ser chamada de bendita esperança. Visto que, como muito poucos cristãos, caso a igreja ainda aqui se encontrasse, muito poucos cristãos iriam sobreviver para gozar a bendita esperança do arrebatamento. Tendo recusado receber a marca da besta na mão direita ou na testa, portanto, ficando impossibilitados de comprar ou vender, recusando-se também a adorar a besta, eles seriam mortos.
conforme Apocalipse 13, versículo 15 ao 17. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou ainda o número do seu nome. Não faz sentido, meu irmão, sugerir que alguém pudesse comer às escondidas restos de comida, sem encarar os policiais do esquadrão do anticristo, e ainda pensar na bendita esperança. Na bendita esperança de serem arrebatados no Armagedon. Não faz sentido. Oitavo aspecto do arrebatamento. Quanto ao arrebatamento, inquestionavelmente a igreja primitiva foi instruída a esperá-lo a qualquer momento e a observar e vigiar a volta de Cristo, quando ele quisesse apanhar todos os crentes e levá-los à casa do Pai. Acompanhar. Eles tinham que acompanhar, vigiar a volta de Cristo, para quando ele quisesse levar todos os crentes à casa do Pai. Segundo Lucas, diz lá no capítulo 12, 35 e 36, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. 1 Tessalonicenses capítulo 1, 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra, Jesus, que nos livra da ira futura. Entende o que diz? Que nos livra da ira futura. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Hebreus 9, 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Neste vídeo, irmãos, ficamos aqui. Para não ficar muito longo, continuamos no terceiro. Não percam a sequência desse estudo, que é sobre o arrebatamento, se será antes, durante ou depois da grande tribulação. Não percam, irmãos. Acompanhem até o final. Vai ter talvez mais uns 2 ou 3 vídeos ainda, além desses 2 que já foram gravados. Que a graça de Deus repouse sobre todos vocês, em nome de Jesus. Até o próximo. Amém. Glória a Deus.